Bem, vejamos agora como ocorre o processo de absorção de água e íons pelas raízes. Nessa figura, nós podemos ver a epiderme da raiz, com o seu pelo absorvente, inserida no meio, seria o solo. E no solo nós temos a água, as partículas de areia, partículas de argila, temos ar. Então, toda esta região próxima ao pelo absorvente, a esta epiderme, ela é chamada de solução do solo. A característica de potencial hídrico que existe nesta região fora da planta vai existir também aqui dentro da planta. Esta figura mostra um esquema de como os íons são absorvidos pelas raízes, ou pelos pelos absorventes, ou por essas células daqui da epiderme que também são capazes de absorver. Lembre-se que o pelo absorvente é uma expansão da membrana da raiz apenas para aumentar a superfície ou área de absorção. Uma das maneiras da planta absorver elementos minerais do solo é quando ela cede prótons para o solo e recebe em troca cátions. Geralmente, e isso ocorre muito comum com os cátions de potássio e cálcio. Este slide ele mostra que a água ela atravessa a membrana por uma proteína específica chamada de aquaporina. Mais de 98% da água que atravessa, que passa de fora da célula para dentro do citoplasma, é transportada através desse tipo de proteína. Isso serve para qualquer célula animal ou vegetal. Muito pouca água, numa fração extremamente desprezível, é capaz de atravessar ou passar do lado externo para o citoplasma através da membrana plasmática. Lembrando que a membrana ela é impermeável. Aqui nós temos um corte transversal da raiz. Cilindro central e aqui a epiderme da raiz, também conhecida como rizoderme. Essa epiderme é formada pela camada mais externa que produz os pelos absorventes, que é chamada de epiderme. Uma região de células parenquimáticas com bastante espaço intercelular, que é chamado córtex. E uma camada mais interna, que é a chamada endoderme, onde vocês sabem existem as estrias de caspa. A solução do solo compreende a região próxima aqui à epiderme e ao pelo absorvente até as células do córtex. Nessa região, o potencial hídrico é igual ao potencial do lado externo. Isso até chegar à endoderme. A água passando pelas aquaporinas e os elementos minerais se difundem deste meio até aqui, até chegar à endoderme, através de 3 rotas. A primeira delas é a chamada rota transmembranar, quando a água vai atravessar a membrana, vai atravessar a parede da célula, vai atravessar a parede da outra célula, vai novamente atravessar a membrana plasmática e passar pelo citoplasma, sair do outro lado da membrana e assim sucessivamente. Então ela vai entrando e saindo de células, sempre atravessando a membrana celular. Uma outra forma de transporte ou movimento da água nesta região é o movimento da rota simplástica. A simplástica é quando essas células, encontrando-se túrgidas, as membranas plasmáticas desta e destas, ou seja, de 2 células vizinhas, se fundem abrindo um canal.
E aí a água passa de um citoplasma para outro sem a necessidade de atravessar membrana. Por fim, a rota apoplástica é aquela em que a água se movimenta através da parede celular e dos espaços intercelulares sem atravessar o citoplasma.